Amém, amém e amém. Muito obrigado, nossa irmã Julinha. Nossa, quantas palavras maravilhosas, né, querido? Eu não consegui anotar, não fui rápido o suficiente. Eu não vou tocar minha comunhão por conquistar terrenos ou castelos, etc. Que lindas essas palavras. Ah, ah, o Senhor está cuidando de vocês, tá, queridos? Eu termino aqui com as palavras minhas. Não deixe o inimigo colocar no seu ouvido que você tem pecado e você não merece o seu Deus. Isso nunca veio de Deus, tá, queridos? Sim, a igreja tem pregado isso por 2000 anos, mas isso não vem do Senhor. Não vem do Senhor, tá? Ele morreu por você. Note que eu falei você pessoalmente. Você faz vontade, você quer conhecer Ele e já tem essa intimidade com Ele, com as coisas que Ele te mostrado. E a gente se sente mal quando fazemos umas coisas que é desagradável ao Senhor. A gente sabe que às vezes fazemos por ignorância, às vezes fazemos por fraqueza. Quando fazemos isso, tudo isso, amados, é irrelevante no seu relacionamento com o Senhor. Meus queridos, é isso que a Bíblia fala, é isso que ele fala aqui na história dele. Eu vou continuar falando isso, porque esse é um grande tabu que tem que ser quebrado a respeito do Senhor. Tá? Grande tabu. O amor dele é infinito. Você não consegue. Ele veio e morreu para isso. Ele veio e morreu para você. Meus amados, o seu pecado para ele é tão irrelevante. As sujeiras que você faz é tão irrelevante que ele nem toca no assunto. Nas mensagens nosso manhãrim, e é tudo o que está escrito, eu li hoje na ceia, e há várias e várias escrituras. O amor é o cumprimento da lei. Mas é claro, há consequências. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando relacionamento, eu estou falando intimidade. Não vai existir, meus queridos, nem uma alma sequer em todos esses 6.000 anos que vai ser destruída se essa alma acredita que Jesus é o Deus dela. Não vai. Os pecados e tudo foi removido dessa pessoa que ama o Senhor. Ele já tem falado isso de novo, de novo, de novo e de novo. Até a nossa própria irmã não consegue assimilar isso, é muito difícil para ela. Eu já sei de 3 ou 4 sonhos dela, que ela chegou perante o próprio trono de Deus e ela tinha pecado no dia anterior e ela sabia disso. E ela falou, como, pai, eu posso chegar perante o teu trono com pecado? E a pergunta dela foi essa. Olha só. Por que o pecado não ficou na entrada do tribunal onde ele está? E ela tem essa dificuldade. E ela, às vezes, mistura as coisas. Muitas vezes ela fala, estou sendo atacado pelo inimigo. E onde está o meu pecado? Não tem pecado. E o Senhor falou claramente, você não vive sem pecado. Mas é aqui onde o inimigo ataca. E ele atacou um dos meus irmãos hoje. Deu sonhos, vozes, assim, você tem isso, você não presta, você não vale nada, e você não merece Jesus. Isso nunca vem de Deus. Amados, não há dúvida, isso é fato, tá, queridos? O amor cobre uma multitude de pecados, o amor é o cumprimento da lei. E olha, tem várias e várias escrituras sobre isso. Não deixe esse tipo de pensamento vindo do inimigo sobre você atrapalhar a intimidade que você quer ter, você vai ter com seu Deus. Eu digo mais. Vem na minha cabeça hoje isso. E eu digo mais para vocês, queridos. O Senhor uma vez falou uma coisa tão perfeita, tão maravilhosa, ele falou que o reino dele muda. E ela falou, mas eu já pensei que o seu reino é perfeito. E o Senhor falou, não se engane sobre isso. O meu reino move de perfeição a perfeição. É sempre perfeito. Eu vou usar essa analogia, queridos. Que se você ama o Senhor, no nível de que você conhece Ele, ou seja, você está se esforçando
a fazer tudo agradável ao Senhor do que Ele tem te mostrado. O seu pecado, a sua sujeira é irrelevante nesse relacionamento que você tem com seu Deus. E Ele chama você, olha só, eu achei que era coisa minha e não é. Ele já chamou a noiva dele o quê? Perfeita, olha só. Eu pensei que era coisa minha e não é. Ele já mostrou isso. Ele já falou que a noiva dele é perfeita, que a noiva dele não tem mácula. Obrigado, Pai. Veio na cabeça? Se você acompanha esse canal de tempo em tempo, essas coisas eu mostro na palavra dele. E faz sentido tanto na história dele como na palavra, quando a palavra fala isso também. Que o amor cobre o juízo, o amor cobre os seus pecados, suas sujeiras. Então, aqui eu falo então, o que eu achei que era coisa minha e não é. Você, na intimidade que você tem com o seu Senhor nesse momento, e todos nós estamos em níveis diferentes, Ele te chama de perfeito. Perfeito. Você chega no Senhor, mas eu tenho esse. Ele fala, não, você não tem nada. Você não tem mácula. Porque isso não é a nosso respeito, queridos. É a respeito do próprio Senhor. Então, todos vocês que estão escutando isso, todos vocês, em todos os seus níveis, irrelevantes dos seus pecados, irrelevantes das suas sujeiras, se você está com o Senhor para agradar Ele, você é perfeito. E você, à medida que Ele mostra mais e mais dele para você, e isso vai continuar por toda a eternidade, nós temos anjos que perguntam coisas para Ele, e isso vai continuar por toda a eternidade, porque o Senhor, o caráter do Senhor, a personalidade do Senhor é infinita. E Ele sempre faz coisas novas. Por toda a eternidade, você sempre vai fazer pergunta a Ele. Pai, o que você acha disso, daquilo outro? Seja a galáxia que você tiver. Você está movendo de perfeição a perfeição no Senhor. João, você está falando que eu sou perfeito? É exatamente isso, que não é o João que está falando, é ele que está falando. Você é perfeita perante a presença dele. Você não tem mácula, você não tem pecado. Todos aqueles pensamentos que o inimigo coloca na sua cabeça para te tirar do caminho, para fazer você se sentir mal e fazer tudo o que ele pode fazer para tirar o seu olho do Senhor, é uma mentira do maligno. Você já é perfeito, e eu digo mais. Você já era perfeito quando você nasceu. Mas João, você não pode falar isso? Ah, é? Você foi escolhido para viver com o Senhor no momento que você nasceu. Eu digo mais, no momento que a sua alma foi criada e Ele declarou sobre a sua alma que você é perfeito. Não pensem vocês, vocês já sabem disso, né? Eu faço as coisas assim para acordar. Que as coisas pegam o Senhor desprevenido. Ah, olha o João. Todo aquele pecado, toda aquela sujeira antes de morrer, ele achou o Senhor e seguiu o Senhor. Ah, é? Pegou o Senhor de surpresa? É isso? Ele vem estado com você desde o momento que você nasceu. Ele vem estado com você junto com você toda a sua jornada. Isso está descrito, isso está falado pelo Senhor, pela nossa própria irmã Arinde, todas aquelas coisas, perdendo os filhos, indo para cá, sabe, querendo aquelas coisas horríveis, que ela falou que chegou um tempo que ela achou, eu estou morta. E ela falou, pai, eu pensei que o Senhor estava comigo. E ele falou, sim, eu estava a todo momento. Do momento que você colocou no seu coração, que você quer fazer as coisas agradáveis ao Senhor, igual exatamente o que ele falou dele mesmo, ele falou, meu Pai está sempre comigo, porque eu faço as coisas agradáveis aos olhos dele. Do momento que você toma aquela decisão, eu quero fazer as coisas que agradáveis aos seus olhos, naquilo que ele tem revelado a você, dele, você é perfeito, espiritualmente, tudo, você é perfeito, ponto final, ele falou isso, ó. Como ele pode falar que a noiva é perfeita 5 anos atrás? Não faz sentido, ó. A não ser, é claro, que você é perfeito por causa dele. E você já era perfeito dele. Mas o inimigo não quer que você pense isso.
O inimigo continua mostrando, mostrando e mostrando, é pecado, e ele usa muitos filhos de Deus para ensinar o medo às pessoas. Muitos. O Senhor já falou isso aqui, aqueles que têm pouca fé, etc, etc. Sim, o inimigo não precisa incorporar na pessoa, só pôr um pensamento na sua cabeça. Sim, ele usa isso na própria igreja de Deus, levando irmão contra irmão, isso, aquilo, outro. Porque ele sabe das personalidades, ele usa as personalidades, aí você não é perfeito, você tem esse pecado, etc, etc, etc. Você não merece Deus. Isso é do maligno. Novamente, meus queridos, eu vou continuar falando sobre isso. Isso é um grande tabu, que a igreja de Deus vem fazendo isso tudo. Daí a razão que ele fala que a igreja dele está dormindo. E ele fala, o meu povo, sim, ele ama todos. Mas o povo tem deixado um lugar para o inimigo trabalhar na cabeça deles. Simplesmente eles não conseguiram entender as escrituras ou entender quem é o seu Deus. Hoje eu falei na ceia. Ele tem uma aula que ele falou lá, não pense que eu vim para trazer a paz, eu vim para trazer a espada entre o pai e o filho e a mãe. E a pessoa que tem pouco conhecimento do Senhor acha realmente que ele veio para trazer destruição nas famílias. Não faz nem sentido isso, queridos. Quanto tipo de guerra tem acontecido entre as famílias, entre os irmãos, entre marido e mulher, por causa desse tipo de entendimento falso das Escrituras? Ele simplesmente está falando que sim, é igual a minha casa, ele abriu mais o meu olho do que meus filhos. Aqui a lição 450, o Rafael vai falar para a nossa irmã que sim, os filhos ele ainda vai abrir os olhos dos filhos, eles ainda vão acordar, mas no momento há esse conflito, tem certas coisas que eu não posso falar, que meu filho não quer ouvir, do final do tempo, ou da minha filha, etc, 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 é muito para eles. Então sim, essa é a espada. Não é o ódio, a raiva que você tem que ter, você não segue Deus, vai para o inferno. Está falando sério? Quem que é esse Deus aí? Esse é o tipo de escrituras que tem se mostrado ao mundo. Daí o mundo pensa que Deus não é amor. Cristão não é amor. Por causa disso. Faltou um certo entendimento. Certo não? Faltou muito entendimento das escrituras. E o inimigo usa isso, amado, tranquilamente nas pessoas. Ele usa isso tranquilamente nas pessoas para causar medo em todo mundo. Isso que eu só queria falar isso, o tempo acabou aqui praticamente, foi muito bom, eu queria falar isso, eu vou continuar falando aqui nesse teclado, porque eu acredito que o Senhor está despertando Ele em muitas pessoas para mostrar que sim, Ele é bom, porque está na hora, né, queridos? Está na hora daqueles que vão andar nessa terra pregando o amor de Deus às nações, conhecer quem Ele realmente é. Quem sabe você não vai ter uma pessoa gentil perguntando uma pergunta dessa a você, né? Ele está descendo os filhos dele, queridos. O nosso Deus, nesse momento, Ele está descendo aqueles que vão fazer esse trabalho na terra para saber quem Ele é. Quando Ele falou, vocês são a carta de amor que eu vou enviar para as nações, isso é exatamente o que Ele quer dizer. Você é uma carta de amor às nações. Você não é uma carta de ódio, você não é uma carta de pecado, você não é uma carta de juízo, você não é uma carta de julgamento, você é uma carta de amor dele às nações. A gente vai continuar falando mais e mais sobre isso, e eu acredito que é isso exatamente que ele está fazendo. Né, mas? Muito bem, então.